Livro Avivamento à Maneira de Deus, de David Wilkerson, capítulo 6, uma oração de sacudir o inferno. Quando o livro de Daniel foi escrito, Israel estava sob cativeiro na Babilônia. Na altura do capítulo 6, após uma longa vida no ministério, Daniel tinha 80 anos de idade. O piedoso profeta pregador havia sobrevivido a 2 reis babilônicos, Nabucodonosor e seu filho Belsassar. Agora, Daniel servia sob o rei Dario. Em todos os seus muitos anos de ministério, Daniel sempre foi um homem de oração. E agora idoso, ele não pensava em parar. As escrituras não trazem menção de Daniel estar esgotado ou desencorajado. Nada diz de ele ter um pé de meia ou uma casa de campo onde poderia passar os seus anos dourados sem nenhuma responsabilidade. Pelo contrário, Daniel estava só começando. As escrituras mostram que mesmo chegando aos 80, as suas orações sacudiam o inferno, enfurecendo o diabo. Nessa época, o rei Dario havia promovido Daniel ao posto mais elevado daquela terra. Daniel agora era um dos membros de um triunvirato e governava sobre os príncipes e governadores de cerca de 120 províncias. A Bíblia até diz que Dario favorecia Daniel em relação aos outros 2 copresidentes. Ele nomeou Daniel encarregado de formar uma política de governo, instruindo os demais membros de seu escalão e os intelectuais. Daniel se distinguiu destes presidentes e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel 6:3. Obviamente, Daniel era um profeta atarefado. Ninguém poderia desempenhar tantas funções sem ser terrivelmente ocupado. Fico só imaginando os tipos de pressão colocados sobre este ministro, com sua programação e reuniões que gastavam tanto tempo. Contudo, nada afastava Daniel da sua hora de oração. A oração continuava sendo sua principal ocupação e tinha prioridade sobre todas as demais questões. Em resumo, Daniel nunca estava ocupado demais para orar. 3 vezes por dia, ele dava uma saída de suas obrigações, de suas apreensões, das coisas que exigiam sua atenção como líder para gastar tempo com o Senhor. Daniel não tinha de consultar outros líderes de sucesso, entre aspas, para aprender como cumprir o seu chamado. Não tinha de assistir cursos para aprender como ministrar às multidões. Sob seu cuidado, Daniel recebia toda a sabedoria, orientação, mensagens e profecias enquanto estava ajoelhado. Creio que Daniel seja um exemplo para nós da importância de ter um ministério de oração nos tempos de crise. Vemos isso em seus primeiros anos sob o governo de Nabucodonosor. Certa época, o rei teve um sonho perturbador que o deixou desnorteado, confuso e assombrado. Ele suplicou que seus videntes lhe explicassem o sonho, mas ninguém conseguiu. Isso enfureceu Nabucodonosor e ele disse à corte: "Vocês só me trazem palavras tolas e vazias, ficam enrolando, tentando ganhar tempo. Mas quero a verdade, quero respostas aos meus anseios mais profundos." Finalmente decretou que todos os videntes fossem mortos, os astrólogos, os feiticeiros, os mágicos até os sábios, entre aspas, incluindo o jovem Daniel e seus 3 piedosos companheiros. Quando Daniel soube da sentença de morte, fez uma reunião com os 3 amigos. Você pode ter certeza que a reunião não foi para um, entre aspas, congraçamento, ou estudar opções, ou motivar os outros judeus a trazerem planos de sobrevivência. Não! Daniel e os jovens hebreus sabiam que teriam de ouvir diretamente do Senhor. Então, ajoelharam-se e clamaram por sua misericórdia e revelação. Que incrível prece de Daniel que Daniel ofereceu a Deus. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele há sabedoria e força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz? Daniel 2:20-22. Nessa época, a igreja do Velho Testamento tinha chegado à sua pior fase.
O povo de Deus tinha perdido o cântico, o louvor fora silenciado e agora estava sendo espiritualmente arrastado pela correnteza. A tremenda prosperidade de Babilônia tinha se agarrado ao coração de muitos, e certamente Satanás se alegrava com a situação de Israel e então, para piorar, motivou Nabucodonosor a lançar a sentença de morte contra Daniel. Agora, todos os israelitas sob cativeiro estavam olhando para Daniel. O futuro deles dependia da relação dele com Deus. E ficavam pensando, será que Deus ainda fala com as pessoas? Será que alguém é capaz de fazer a leitura dos tempos e saber o que está acontecendo? Quem pode discernir os segredos do Senhor? Daniel sabia exatamente o que estava acontecendo e poderia ter agido de inúmeras maneiras. Ele poderia ter organizado uma grande marcha à capital para pedir justiça aos judeus. Mas veja, o mundo e o inferno não se impressionam com as multidões, números e demonstrações, e nem são impactados por mega igrejas com seus edifícios majestosos, um enorme hall de membros, não se agitam por causa de jovens ministros brilhantes e letrados que fazem pesquisa perguntando: que tópicos você gostaria que evitemos nos sermões? Como devemos acomodá-lo para que você venha à igreja? Não, a única maneira de impactar este mundo é através de uma palavra que revele o pecado e exponha o coração. O mundo necessita ouvir a verdade pura do Espírito Santo, que golpeie os espertos e responda ao clamor do coração em dúvida. Creio que o rei Nabucodonosor é o retrato da humanidade moderna que clama. Tenho poder e influência, tenho todos os bens materiais que poderia desejar, mas mesmo assim não possuo paz. Faço perguntas e preciso de respostas. E vocês que dizem falar por Deus, ou seja, intelectuais, os partidários do ritualismo, até as pessoas do povo, se vocês não conseguirem responder ao clamor do meu coração, então não tenho direito de existir. Não há propósito para vocês, são inúteis para a sociedade. Estive em Dallas recentemente e visitei uma congregação dita, entre aspas, igreja comunitária. O culto foi tão informal que ficou irreverente ao extremo. As pessoas ficavam bebendo refrigerantes e mastigando biscoitos, enquanto as crianças corriam como loucas. O culto começou com uma brincadeira cômica sobre como comprar um carro. A seguir, a equipe de louvor entoou umas músicas, entre aspas, ambíguas, canções de amor que se pode cantar para a namorada. Finalmente, o pastor, com doutorado em teologia, entrou com uma pequena tira de papel nas mãos, contendo toda a sua mensagem, falou 10 minutos sobre como gostar do emprego. Este ministério tinha se iniciado através de uma pesquisa na vizinhança que perguntava o que as pessoas gostariam de ter na igreja. Como resultado, os cultos foram planejados para terem uma natureza totalmente desprovida de confrontações. Porém, olhando em torno pela congregação, via homens e mulheres que obviamente tinham problemas profundos que precisavam de respostas. Os adolescentes se mostravam enfadados. Meu coração se partiu por todas essas pessoas. Todos ali precisavam de uma palavra dos céus. Contudo, só recebiam palha. Por quê? Porque os homens do púlpito estavam sendo evasivos, porque haviam perdido o contato com Deus. Quando este país vir o escrito de julgamento na parede, o povo gritará pedindo líderes que orem. Quando o dedo do julgamento de Deus ficar claro para este país, as pessoas vão deixar de procurar pregadores da prosperidade que vivem dizendo: está tudo bem. Pelo contrário, elas vão reagir como os israelitas, ou seja, buscarão pessoas como Daniel, pessoas piedosas que saibam fazer a leitura dos tempos. Em Daniel 5, Belsazar, filho de Nabucodonosor, ocupava o trono. Este rei pagão promoveu um enorme banquete para 1000 de seus governantes. No auge da bebedeira, o rei mandou os seus servos trazerem os vasos de ouro, de prata que tinham sido tirados do templo judeu em Jerusalém. Logo depois, os governantes de Belsazar, as esposas e as concubinas bebiam de maneira insana destes vasos que haviam sido consagrados. De repente, de modo sobrenatural,
os dedos da mão de um homem aparecem durante o banquete e começam a escrever uma mensagem na parede. Era um aviso de que o julgamento estava às portas. As escrituras dizem: então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei, em voz alta, que se introduzissem os encantadores, astrólogos, e disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que seja essa escritura, declare-me a sua interpretação. Será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, os seus grandes estavam sobressaltados. Daniel 5, de 7 a 9. Que cena de terror! Contudo, devo lhe dizer muito em breve, a próspera América vai passar pelo mesmo choque. O escrito está na parede, agora, e, sem dúvida, o julgamento está às portas. Como Belsazar, os líderes de nossa nação ficarão sobressaltados, seus semblantes mudarão e seus joelhos tremerão. No entanto, apesar disso, os ministros em nosso país estão pregando uma falsa paz. Por todo o país, pastores condescendentes declaram que Deus nunca rebaixará a América pelo fato de enviarmos tantos missionários ao mundo. Contudo, estes pregadores não mencionam que o julgamento será óbvio, porque matamos 40 milhões de bebês pelo aborto. Quando a escrita aparecer na parede, esses pregadores vão perder a fala. Eles já perderam o rumo, pois Deus só revela sua sabedoria a homens de oração. Digo aos pastores: Deus os livre de não serem um homem de oração. Nestes tempos de corrupção e prazeres, você precisa de se trancar com o Senhor. O que você vai fazer quando a escrita de Deus aparecer e os membros da igreja pedirem para que você interprete os tempos? Quantas piadinhas você vai contar no púlpito então? Como vai responder quando interromperem seus sermões e gritarem: por favor, pastor, diga o que está acontecendo. O que está acontecendo nesses dias de julgamento? O que virá a seguir? Porque o Senhor não nos previu. O Senhor dizia que estava tudo correndo bem, mas perdemos tudo. Fico chocado com o que as pesquisas de opinião dizem sobre as motivações das pessoas para poderem ir à igreja. Cultos modernos podem parecer funcionar agora, na hora da prosperidade, mas veja o que acontecerá quando o dedo de Deus aparecer e as contas bancárias chegarem à lona, os filhos se envolverem com drogas e as famílias se destruírem. As ovelhas não vão querer ouvir pregações melosas, vão desejar a verdade pura e cristalina. A corte de Belsazar tremeu diante da súbita mudança nos acontecimentos. Ninguém sabia o que estava acontecendo. De repente, a bebedeira parou, e enquanto o rei tremia, alguém disse: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Se achou neste Daniel conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Então, Belsazar chamou Daniel e disse ao profeta algo assim: nenhum destes sábios conseguiu dizer coisa alguma. Não conseguiram interpretar o escrito na parede, mas ouvi que você consegue discernir os tempos. Por favor, diga-me a verdade e acabe com as minhas dúvidas. Quando Daniel falou, ele não adoçou a pílula. Ele havia estado ajoelhado e sabia exatamente o que aquelas pessoas precisavam ouvir. Então disse assim: tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, levantaste contra o Senhor do céu, contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado fostes na balança e o foste achado em falta. Esse era o tipo de verdade não contaminada que Belsazar e seus príncipes queriam ouvir. Era a verdade que podia tirar as suas dúvidas, porque lhes dizia exatamente onde se encontravam. Na verdade, Belsazar ficou tão grato que nomeou Daniel para ser o governador maior do reino. Então, por favor, não me diga que os não convertidos não desejam mensagem convincente e direta. Não é assim. Os problemas se opõem a toda pessoa que ora. Toda pessoa que ora sofre o açoite do inferno, e Satanás vai fazer tudo o que puder para calar suas preces. Daniel já tinha provado a eficiência de sua oração.
sob Nabucodonosor e Belsazar. Agora, no reinado de Dario, Satanás inicia uma grande conspiração para calar as orações de Daniel. As orações do profeta tinham sacudido tanto o inferno que o diabo ficou tão enfurecido que organizou o governo inteiro da Babilônia contra ele. Lembre-se, Daniel tinha sido colocado acima de todos os outros líderes do país. E esses políticos viam em Daniel sabedoria, respeito e uma preferência que os deixava com inveja. E agora então conspiravam contra ele. Então os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel 6:4. Daniel era inculpável, então os líderes da Babilônia não conseguiam pegá-lo em nenhum pecado. Finalmente incluíram que a única maneira de chegar ao profeta seria através do caminhar que ele tinha com Deus. Disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Daniel 6:5. Quisera Deus que isso pudesse ser dito sobre nós hoje em dia. Esses líderes sabiam que Daniel orava em direção a Jerusalém 3 vezes por dia e atribuíam a preferência de que desfrutava as orações. Então, executaram um plano para acabar com a oração. Como? Acredito que ficaram tentando ocupar o tempo de Daniel com atividades. Os co-presidentes procuravam envolvê-lo em negócios importantes do governo para que não tivesse tempo para orar. Amado, esse é um dos principais artifícios que Satanás usa contra todos os crentes. E é uma conspiração que prevalece especialmente no meio dos pastores. Se você perguntar a um pastor por que ele não ora, ele provavelmente dirá que não tem tempo. As obrigações de pastor lhe consomem tanto que ele tem de usar todo o tempo que sobra para preparar sermões. A maioria dos cristãos cai na mesma tentação. Dizem: o meu tempo é muito curto para eu orar. O trabalho me consome todo o tempo. Até as donas de casa afirmam: não tenho um minuto no dia para orar. Quando eu consigo vestir as crianças, deixar a casa limpa e preparar as refeições, o tempo acabou. O filósofo Soren Kierkegaard se referiu às ocupações do cristão como sendo um narcótico. Ele observa que elas levam a uma propensão à dualidade mental. Ele diz que à medida que as pessoas se aprofundam em suas ocupações e negócios, o amor delas pela verdade é relegado ao esquecimento. Aí, com os estímulos intensos de suas atividades e a progressiva necessidade de tempo, torna-se impossível para elas entenderem o perigo em que andaram. Elas possuem o espelho da palavra de Deus, mas não conseguem se aquietar o tempo suficiente para verem o que ela reflete. Acho que a pessoa ocupada que raramente ora está pior do que aquela que tem uma doença grave. Por quê? Porque progressivamente ela se adapta à situação e, com o tempo, ora cada vez menos e torna-se cada vez menos consciente de Deus, até que suas convicções se esvanecem e perde-se totalmente. Daniel sabia que não conseguiria ficar um dia sem orar, então continuou orando, mesmo seus colegas lhe jogando mais atribuições. Você conhece a história. Finalmente conseguiram um decreto determinando a suspensão de toda oração por 30 dias. Era uma lei dirigida unicamente a Daniel, porém mesmo então, Daniel não suspendeu suas orações que sacudiam o inferno e acabou na cova dos leões. Pode-se imaginar o que teria motivado Daniel a orar com tanta intensidade? O que o levou a continuar orando, mesmo com um decreto de morte dirigido contra sua cabeça? Porque este homem de 80 anos iria continuar derramando o coração junto ao Senhor com tanto fervor quando o resto da igreja não buscava mais a Deus? Pense no enorme esforço que Daniel teve de fazer para se dedicar à oração. Afinal de contas, ele morava na Nova York do seu tempo, na enorme, majestosa e rica Babilônia, e vivia num tempo de apatia espiritual, de bebedeiras, de busca de prazeres e de ganância no meio do povo de Deus. Além disso, era um líder atarefado com distrações por todos os lados. Quero lhe dizer o seguinte: a oração não é algo que venha naturalmente a pessoa alguma, inclusive a Daniel. Um horário disciplinado para oração é fácil de começar, mas difícil de continuar. Tanto a nossa carne quanto o diabo conspiram contra ela. Então, como nos tornamos homens de oração? Nos períodos de declínio espiritual e de julgamento iminente, Deus busca certo tipo de homens de oração.
Em Jeremias 5, Deus pede: dai voltas às ruas de Jerusalém, buscai pelas ruas, pelas suas praças. Se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, perdoarei esta cidade. Jeremias 5:1. O Senhor estava dizendo basicamente: terei misericórdia se encontrar pelo menos uma pessoa que me busque. Deus havia abençoado e protegido totalmente este povo. Mesmo assim, continuava passando todos os limites na moralidade, cometendo adultério e relacionando-se com meretrizes. Além disso, não sofria mais com o pecado e rejeitava a correção. Então Deus procurou pelo menos um homem de coração quebrantado para que este intercedesse, mas não conseguiu achar um. Ezequiel 23 descreve uma tragédia semelhante. Os profetas e os sacerdotes de Israel tinham se transformado em lobos vorazes, enriqueciam-se às custas dos humildes inocentes e roubavam dos pobres e das viúvas. Profanavam a santidade de Deus, não vendo nenhuma diferença entre o puro e o impuro. Fechavam os olhos para o pecado e pregavam mentiras, declarando de maneira falsa: assim diz o Senhor. Deus em vão implora que pelo menos um homem se posicione contra isso. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ezequiel 22:30. Contudo, durante o cativeiro na Babilônia, Deus encontrou este homem em Daniel. E hoje, mais do que nunca, na história, Deus está procurando o mesmo tipo de homens e mulheres piedosos. Ele busca servos fiéis, que queiram levantar um muro e se pôr na brecha. Coisas que só podem ser conseguidas com oração. Como Daniel, essa pessoa será encontrada com a palavra de Deus na mão. Quando o Espírito Santo veio sobre Daniel, o profeta estava lendo o livro de Jeremias. Foi aí que o Espírito revelou que o tempo da libertação de Israel tinha chegado. Diante desta revelação, Daniel foi levado à oração. Dirigiu o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus. Daniel 9:3-4. O Espírito de Deus está procurando pelas nações do país, pelos escritórios dos pastores, em busca dos que se aprofundam com diligência na palavra. Servos deste tipo não estão simplesmente procurando conhecimento bíblico, estão em busca do poder espiritual, da mortificação do pecado, da verdade que liberta. Eles veem claramente o que está acontecendo pela terra, pois identificam isto a partir da palavra de Deus. Uma vez o Senhor, tendo encontrado tais pessoas, Ele as abençoa com um espírito de oração. O servo de oração enxerga a situação da igreja e identifica-se com a culpa. Daniel certamente ficou entusiasmado quando entendeu que havia chegado a hora de Deus restaurar o seu povo. Mesmo assim, quando viu a situação espiritual de Israel, o profeta se consternou. O povo estava se saciando com os pecados da Babilônia, buscando prazeres e prosperidade, afastando-se dos padrões morais que antes abraçavam. Daniel sabia que o povo de Deus não estava preparado para receber sua restauração. Ainda assim, será que o profeta ficou fustigando seus compatriotas por causa do pecado? Não, Daniel se identificou com a decadência moral que o cercava. Ele declara: pecamos e cometemos iniquidade. A nós pertence a confusão do rosto, porque pecamos contra ti. Daniel 9, 5-8. Creio que o mesmo sucede com a Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje. Não estamos em condições de responder ao desejo que Deus tem de realizar uma grande obra de reavivamento em nós. Tal como Israel, ficamos contaminados pelos pecados de nossa sociedade corrupta. Veja isto. Uma lei na Califórnia torna obrigatório que a escola primária ensine que o homossexualismo é um estilo de vida alternativo permitido. A bebedeira disseminou-se nas faculdades para os cursos de segundo e de primeiro grau.
A internet transformou-se numa superestrada para a pornografia. Há quase 30 anos, previ em meu livro A Visão, The Vision, que uma caixa eletrônica traria formas vis de pornografia para dentro dos nossos lares, o videocassete. Hoje, 90% das atividades na internet envolvem pornografia. Em resumo, vivemos numa Babilônia moderna. E, tragicamente, os cristãos adotaram o estilo cheio de pecado da sociedade. O nosso ministério sempre recebe cartas de esposas de cristãos dizendo: eu sentia meu esposo se afastando de mim e não sabia o porquê. Aí abri a porta do seu escritório e o peguei olhando com lascívia a pornografia da internet. Os jovens, em particular, são presas fáceis para a sedução de Satanás. Multidões de jovens cristãos estão baixando arquivos de música perniciosa pelo site da Napster. Sei de uma mãe cristã que entrou num curso de informática para descobrir o que o filho adolescente estava baixando. Quando entrou nos arquivos do computador, ficou horrorizada. Eram músicas do assassino Charles Manson, músicas falando de matar policiais, músicas falando de morte, suicídio e todo tipo de promiscuidade sexual. Deus deseja intensamente abençoar o seu povo nesses dias. Contudo, se nossas mentes estão poluídas pelo espírito deste mundo, não estaremos em condições de receber suas bênçãos. Daniel fez uma declaração forte. Todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do nosso Senhor Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós. Daniel 9, de 13 a 14. Daniel estava dizendo: vimos a degradação da nossa terra e vimos nossos pastores buscando seus próprios interesses, toda a sociedade correndo para a destruição. Mesmo assim, não nos voltamos para a oração. Se pelo menos orássemos, Deus nos teria tirado do pecado. Ele inclusive ficou aguardando nossa reação, fazendo promessas gloriosas para libertar-nos. Mas nós não demos tempo para ele, pelo contrário, fomos nos desviando cada vez mais dele, saciando-nos nos pecados da sociedade ímpia. É por isso que seu julgamento caiu sobre nós. Você pode perguntar: qual é a oração que sacode o inferno? É aquela que vem do servo fiel e aplicado, que vê seu país e sua igreja caindo cada vez mais no pecado. Ele se dobra sobre os joelhos chorando: Senhor, não quero ser parte do que está acontecendo. Permita que eu seja um exemplo do teu poder salvador no meio deste século corrupto. Não importa se ninguém mais ora, eu vou orar. Daniel concluiu dizendo: estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. És muito amado. Daniel 9, 21 a 23. Onde está o povo de oração na casa de Deus hoje? Onde estão os pastores fiéis que buscam o Senhor dia e noite? São esses que receberão a instrução e o entendimento, porque são muito amados? São esses que receberão a instrução e entendimento, porque são muito amados. Tal como Daniel, esses servos se identificam com os pecados da nação e da igreja e o confessam e clamam em humildade: ó Senhor, mostra onde me desviei, onde sou achado em falta e ajuda-me a enfrentar e a tratar disso, custe o que custar. Deus, faze com que eu continue ajoelhado, desejo ardentemente te ver restaurando tua igreja. Oração eficaz. Por toda a Bíblia encontramos a ordem para que o povo de Deus ore o tempo todo. Devemos orar quando estamos bem e quando estamos mal. E devemos orar em todas as ocasiões, em períodos de alegria e saúde, bem como de doença e depressão, épocas de descanso e prosperidade, bem como de tristeza e pesar. Não interessa qual a nossa situação, devemos orar sem cessar. Acredito que todo cristão sincero deseja orar, mas claro, nem todos agimos de acordo com este desejo. Mesmo crentes maduros relaxam na oração. Quando chegam a investir tempo em oração, acham difícil e cansativo e rapidamente perdem o interesse. Quando pergunto a meus amigos por que acham tão difícil orar, a maioria encolhe os ombros. Seu amor por Jesus é genuíno e eles têm muita vontade de orar, mas ficam frustrados por não serem mais persistentes na oração.
Após muita oração e estudo da palavra de Deus, acredito que o Senhor me lançou alguma luz sobre este assunto. Aqui estão 5 empecilhos usuais para a oração eficaz. Número 1. Alguns têm dificuldade em acreditar que suas orações são aceitas. Mesmo tendo ouvido a pregação do Evangelho da Graça por muitos anos, alguns cristãos ainda não confiam que são aceitos diante do Senhor. Nada tira a vontade de orar mais do que isso. Simplesmente não dá para acreditar que suas preces são aceitas, a menos que acredite que você é aceito. E enquanto não definir isso, enquanto você não se convencer de que pode achegar ao trono de Deus sem condenação, você nunca experimentará a oração eficaz. Paulo diz que Deus nos adotou simplesmente porque nos amou, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, de 5 a 6. O Senhor adotou-o por nenhuma outra razão, senão por seu grande amor por você. Você pode dizer, sei que a palavra de Deus diz que sou aceito, e sei que Jesus me deu acesso direto ao trono da graça, mas estou muito envergonhado para aproximar-me. Ainda luto contra forte tentação e ainda peco ocasionalmente. Não consegui vitória total, por isso a única oração que consigo expressar é: Deus, ajuda-me. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta simples. Você ama Jesus? Você e seu filho? E é ele seu sumo sacerdote que intercede por você? Então, conforme as Escrituras, não importa o que você fez, você tem o direito de chegar à sua presença para achar toda a misericórdia e graça de que necessita. Na verdade, é justamente numa hora destas que ele atua como seu sumo sacerdote. De acordo com Hebreus 4, de 15 a 16, que diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um como nós, em que tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graças, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Cristo está nos dizendo, sim, posso discernir cada pensamento seu, bom ou mau. Eu enxergo todo o seu coração secreto, todos os seus atos e lascívias secretos. Mesmo assim, ainda o convido a se achegar ousadamente ao meu trono. Desejo lhe dar toda a graça e misericórdia que você necessita tão desesperadamente. Todavia, muitas vezes, os cristãos não agem de acordo com a oferta do Senhor. Ao contrário, toda vez que cedem a uma tentação e pecam, eles tendem a fugir de Deus. Eles pensam, como o Senhor pode me receber se o desapontei tantas vezes na mesma área? Eu não posso me achegar a Ele em relação a isso. Ele foi misericordioso comigo muitas vezes anteriormente, mas penso que não vai me apoiar desta vez. Não muito tempo atrás, um marido desesperado me escreveu. Tornei-me viciado em pornografia. Não sei como aconteceu. Fiquei profundamente preso a isso. Estou sofrendo tanto com este pecado que desprezo a mim mesmo. Já o confessei à minha esposa e ao Senhor, e sei que ainda amo Jesus de todo o meu coração, mas simplesmente não consigo libertar-me. Eu hesito em me achegar a Ele com este pecado, pois Ele deve estar irado comigo. Diga-me, irmão David, Deus pode me perdoar? Este homem ama sinceramente o Senhor, mas também está doente, precisando muito de um médico. Sim, ele pecou contra a luz que lhe foi dada, mas a realidade continua. Jesus veio para ser médico para os doentes, os aflitos, os endemoninhados e para os que estão em prisões, inclusive na prisão da pornografia. Cristo ainda é o sumo sacerdote deste homem. Mesmo assim, este crente preso está dizendo com todas as letras: o convencimento do meu pecado me deixa fora da sala do trono. Eu digo a ele: corra ao seu lugar secreto de oração e derrame o coração diante do trono da graça. Obtenha toda a misericórdia que Jesus tem para você. Então, após ter recebido seu amor, mortifique seu pecado através do poder dado pelo Espírito Santo. Alguns cristãos pensam que suas orações não serão aceitas por terem deixado de orar por muito tempo, durante meses ou mesmo anos. O Espírito de Deus o tem encorajado a irem ao lugar secreto. Ele, o Espírito, faz isso procurando por eles e convencendo-os, através de inúmeros sermões e de uma consciência abrasadora. Mas, ao longo do tempo,
Estas pessoas construíram um reservatório de culpa. Elas sabem orar, mas não o fazem. Este foi o protesto de um marido não crente, que nunca ia à igreja com a esposa. Toda vez que ela pedia para ele ir, ele dizia: eu me sentiria um hipócrita, pois nunca vou nas outras ocasiões. Finalmente, numa vez que ele cedeu e foi com ela, ele foi salvo. Sob o estímulo do Espírito Santo, certa vez enviei um grande donativo financeiro a um homem que havia me prejudicado muito. 6 meses se passaram sem confirmação de recebimento. Claro, eu não estava buscando gratidão, eu tinha simplesmente obedecido à ordem de Deus para amar e abençoar o homem. Finalmente, uma carta chegou. O homem explicou: não respondi imediatamente porque achei que não tinha palavras para agradecer-lhe. Eu não podia acreditar que você faria tal coisa após todo este tempo. Levou todo este tempo para eu juntar coragem para dizer obrigado. Muitos cristãos são como este homem. Eles não conseguem acreditar que Deus poderia perdoar, amar e se preocupar com eles após todo o tempo que o desprezaram. Então, simplesmente não vão até ele. Mas, se eu consigo perdoar e bendizer alguém que me feriu e desprezou, quanto mais o nosso Senhor vai perdoar e abençoar o seu povo? Deus declara em Jeremias: o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Jeremias 2,32. Todavia, logo no capítulo seguinte, o Senhor encoraja, mas, ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3,1. Não importa o quanto possamos ter menosprezado o Senhor na oração, Ele ainda nos espera de braços abertos. Porém, tristemente, mesmo com tal misericórdia nos aguardando, muitos ainda não querem voltar. Mas não voltou. Jeremias 3,7. Número 2. Alguns sentem-se culpados por orarem só quando estão com problemas. Quando alguns cristãos são atingidos por problemas, eles caem sobre as suas faces e oram como se a casa estivesse pegando fogo. Mas, entre as crises, eles raramente chegam a orar. Se é que oram. A maioria tem vergonha de admitir isso. Eles pensam assim: claro, eu clamo a Deus quando um filho meu se acidenta, oro desesperadamente quando descubro que um de meus entes queridos tem alguma doença séria. As únicas vezes que oro é quando chego ao fim da linha. Amado, eu não condeno isso, porque a Bíblia não condena. As Escrituras dizem: atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Salmo 102, 17. Deus nunca rejeitará nossas preces só porque nós as oferecemos numa crise. O Salmo 107, 5-6 diz: famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Estes versos descrevem pessoas que clamaram porque tinham chegado ao fim da linha. Contudo, Deus não as condenou, dizendo: vocês só estão me invocando porque estão com problemas. Onde estavam nas horas boas? Não. Ele respondeu suas orações sem ressalvas. Desceram até os abismos no meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta. Salmo 107, 26-29. Será que Deus repreendeu essas pessoas por clamarem a Ele em meio às tormentas? Não. Ele as livrou e as acalmou e acalmou a tempestade, porque Deus não responde tão misericordiosamente quando invocamos na crise, apesar de que não o buscamos em outras ocasiões? Ele faz isso por um motivo. Ele deseja que retornemos para Ele após em gratidão. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então, se alegraram com a bonança. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 28-31. Creio que Deus está dizendo: faço qualquer coisa para ter comunhão com você. Então, se isso significa que tenho de curá-lo e abençoar durante a crise para trazê-lo ao lugar secreto de oração, então farei isso.
Houve vezes em que entrei em meu lugar de oração cheio de problemas, provações e confuso. Nessas ocasiões, despejei minha alma inteira para Deus. Não precisei de ninguém que me escrevesse uma oração para que eu recitasse. Em verdade, nunca fui ao lugar secreto com um manual de oração. Eu nunca guardei lista escrita para me lembrar como orar. Simplesmente não creio que o Espírito Santo responda à oração em lata. Antes, Deus deseja preces que venham do coração. Pense nisso. Se eu desejar lisonjear minha esposa, Jean, não vou ficar decorando sonetos de Shakespeare para recitar a ela. Isso simplesmente não seria eu mesmo. E ela sabe disso. Em vez disso, eu direi: "Oi, meu bem, eu te amo." Isso seria eloquência simples, pois viria diretamente do meu coração. E Deus deseja este mesmo tipo de prece simples e eloquente do seu povo. Para Ele, a mais elevada forma de oração é a ação de graças por sua bondade, vinda de um coração grato. Número 3. Alguns erroneamente acham que a oração tem de ser em voz alta, chorosa e exaustiva. Erroneamente, achamos que nossas orações não serão eficazes diante de Deus a menos que lutemos com Ele como Jacó, que oremos em voz alta 3 vezes por dia como Daniel, ou que acabemos exaustos após guerrearmos espiritualmente. É claro, há vezes em que oração fervorosa assim é apropriada, mas temos de livrar nossa mente da noção de que Deus não vai nos ouvir se não elevarmos nossa voz enquanto oramos. Essa concepção errônea é uma das razões por que convertidos tímidos de fala mansa não conseguem desenvolver o hábito da oração. Eles ouvem cristãos amadurecidos fazendo orações flamejantes, rugindo, falando de tomar os céus pela violência e se intimidam. Eles pensam: nunca vou conseguir orar assim. Orar em público me assusta. Espero que nunca me peçam para orar na igreja. Jean, minha esposa, e eu assentamo-nos para jantar com alguns casais cristãos recentemente e pedi a um dos esposos que orasse agradecendo. Ele rapidamente sussurrou para mim: "Pastor, por favor, peça para outra pessoa." Sei que esse querido irmão ora com frequência quando está só, contudo, ficou envergonhado em fazer uma oração antes da refeição. Eu creio que Deus entende isso. É claro que há uma hora para orar alto, para prantear e angustiar, chorar intensamente, elevar nossa voz e não dar descanso a Deus até que responda. Afinal de contas, o próprio Jesus orou em alta voz quando estava no jardim. No entanto, podemos ter todo esse fervor sem emitir um som. Nossas preces podem ser tão fervorosas, poderosas e eficazes sem elevar a voz. Esse foi o caso de Ana, que orava diligentemente para ter um filho. Com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Eli acusa Ana de estar bêbada, mas essa mulher temente a Deus responde: "Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora." Ao derramar a alma perante Deus, Ana não proferiu uma única palavra, porém sua profunda intercessão e integridade moveram os céus, e o Senhor abençoou essa mulher de oração com um filho, o profeta Samuel, que se tornaria voz piedosa em Israel. Tal como Ana, às vezes nós também podemos ficar muito fracos, atormentados ou confusos para elevarmos nossas vozes a Deus. Algumas vezes só conseguimos chorar diante dele. Eu já tive assim. Muitas vezes dirigi-me ao lugar secreto de oração com tanto esgotamento, sofrimento, tanta exaustão e depressão sem saber o que fazer, que nada tinha a oferecer ao Senhor. Eu só conseguia me sentar em sua presença e dizer: "Por favor, Deus, abrace-me. Preciso de ti." Davi descreve essa experiência no Salmo 6. "Senhor,
Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmos 6:1. Os problemas de Davi eram tão terríveis que ele se convenceu de que Deus estava zangado com ele e o castigava severamente devido a algum pecado oculto. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Verso 2. A situação de Davi era tão grave que enfraqueceu seu corpo e confundiu sua mente. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Verso 3. Davi não conseguia entender porque estava levando tanto tempo para que Deus o livrasse. Ele clama: Senhor, quando tu vais me tirar dessa situação? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. 6, versos 6 e 7. Davi estava tão atormentado pelo sofrimento atroz que chorava a noite inteira, sem conseguir dormir. Finalmente, Deus trouxe a Davi uma revelação. Ela o inspirava tanto que ele se levanta e ordena que seus inimigos demoníacos fujam. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu o meu lamento. Verso 8. Como Davi foi capaz de receber essa revelação? Ela veio porque Deus ouviu o seu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Verso 9. Cada lágrima de Davi era uma prece, cada gemido era sua voz elevada ao alto. E o nosso Senhor é fiel para ouvir o clamor de todos o que o invocam. Número 4. Alguns enfatizam a oração mental, excluindo a prece em voz alta. Já vimos a eficácia da oração silenciosa, tranquila. Em verdade, quando Paulo fala de orar sem cessar, creio que esteja se referindo à oração mental. O tipo de oração que você pode oferecer enquanto está no carro, no ônibus, limpando a casa, cuidando do jardim, durante uma reunião de negócios. Tive de interceder continuamente durante muitas das reuniões de negócio da nossa igreja, junto às empreiteiras e advogados em Nova York. Porém, é raro só a oração mental ser suficiente em nossa vida. Se a oração mental é o único tipo de oração que oferecemos ao Senhor, nunca teremos poder eficaz sobre o pecado. Então, e não desfrutaremos das profundidades de intimidade que poderíamos ter com Jesus. Cristo nos instrui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e orarás a teu Pai que estás em secreto. Mateus 6,6. Recebo ajuda abençoada toda vez que brado em oração ao Senhor. Às vezes chego a ir para o meio do mato, saio do carro e fico andando, levantando os braços aos céus e clamando a Deus. Desabafo a Ele a minha dor e a minha frustração, pelo clamor até entender que prevaleci na minha provação. Creio que Davi também fez esse tipo de oração em voz alta. Ele registra no Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Salmo 3:1. Davi viu os inimigos aumentando por todos os lados. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Verso 2. As pessoas tinham desistido de Davi e diziam que o caso não tinha mais jeito. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santuário, do seu santo monte me responde. Verso 4. Finalmente, Davi clama ao Senhor em busca de socorro. Qual foi o resultado do seu clamor? Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Verso 5. Davi recebeu paz por ter pronunciado seus clamores em voz alta. Ele testifica, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Verso 6. Número 5. A oração eficaz é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Nenhum ser humano tem inclinação natural para a oração. Ninguém pode orar de maneira eficiente por vontade ou disciplina próprias. Oração consistente jamais pode ser obtida pelo estoicismo ou determinação humanos. O desejo e a habilitação para orar vêm só por sermos habilitados pelo Espírito Santo. Sem sua assistência integral, simplesmente não conseguimos orar porque não sabemos como. Paulo escreve, é da mesma maneira também o Espírito
E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo também mantém nossas preces focalizadas em Jesus. Enquanto oramos, Ele, de modo sobrenatural, vai nos abrindo a compreensão das palavras de Cristo, assim como o resto das Escrituras. Por outro lado, é perigoso orar com a mente em ponto morto, indiferente. Contudo, para surpresa minha, muitos cristãos fazem isso. Estão convencidos de que, se deixarem a mente vazia durante a oração, qualquer voz que ouvirem será de Deus. Amado, é por aí que entra o engano. Cristãos têm escrito ao nosso ministério declarando-se ser uma das testemunhas mencionadas no livro de Apocalipse. Como eles chegaram a essa revelação? Eles sustentam: uma voz me disse enquanto eu orava. Porém, há um engano acima de todos os outros entre os quais nos escrevem. Uma voz lhes disse: você vai receber uma enorme quantia de dinheiro que vai permitir que você se dedique totalmente à obra de Deus. E então ganhará líderes e nações para o Senhor. Alguns cristãos viveram sob total engano por décadas. Como receberam tal revelação? Eles afirmam: eu orei, esvaziei a mente e esperei que Deus falasse. Todas as vezes que vamos orar, necessitamos vincular nossa mente à palavra de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Devemos estabelecer nossas mentes sobre as Escrituras, buscar sua face e confiar no Espírito Santo para nos guiar soberanamente. Devo ofender terrivelmente o Espírito de Deus ver um mundo de multidões cegas espiritualmente orando com fervor, enquanto os cristãos continuam negligenciando seu lugar secreto de oração. Veja, os muçulmanos, aos milhões, ajoelham-se e rezam em direção a Meca de 3 a 5 vezes ao dia. Não importa onde estejam, eles ousadamente colocam um cobertor sobre o chão e se prostram sem se preocuparem com o que os outros pensam deles. Os judeus em todo o mundo oram e cantam nos aviões, ônibus e shoppings sem se preocuparem com o que os outros estão pensando. Os católicos no mundo inteiro rezam os terços, dizem o Salve Rainha e o Pai Nosso, acendem velas para os mortos, nunca se preocupando com o que os outros estão pensando. Os monges budistas rezam interminavelmente, girando continuamente rodas de oração. Os Hare Krishnas cantam por horas até caírem em exaustão. Pagãos se levantam cedo e ficam acordados até a tarde, rezando, cantando, tocando hinos nas esquinas, na frente das lojas, nos templos e mesquitas. Do outro lado da rua de nosso prédio em Nova York, vejo um guru religioso do Oriente dando voltas em seu apartamento todas as noites, cantando e rezando ao seu Deus por 1 ou 2 horas. No entanto, o Deus único, o único que pode responder orações, continua sendo desprezado. Enquanto o mundo perdido reza fervorosamente aos seus deuses e ídolos, os cristãos evangélicos continuam orando esporadicamente. Nós raramente invocamos o Senhor ou gastamos tempo com Ele. Contudo, Ele nos ofertou o seu próprio Espírito para ensinar-nos a orar a Ele, para a nossa própria bênção e bem. Eu lhe faço essa pergunta: você verdadeiramente quer ter uma vida de oração com consistência? Se quer, peça que o Espírito Santo o ensine. Ele habita em você, pois foi derramado sobre todos os crentes. Simplesmente submeta-se à sua direção. Ele colocará um espírito de gratidão em seu coração e colocará em você um desejo de orar. Você poderá estar ocupado com algo durante o dia, quando subitamente uma motivação para orar virá sobre si. À medida que corresponder a essa solicitação, você encontrará sua língua aberta e um rio de piedosa oração fluirá de sua alma. Por que orar é tão difícil para os cristãos? Há tempos tenho estado perplexo por um problema que persiste na igreja há anos e que me interessa profundamente. Eis o problema. Por que orar é tão difícil para os cristãos? As Escrituras deixam claro que a resposta para tudo em nossa vida é a oração mesclada com a fé. O apóstolo Paulo registra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém,
sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. Paulo está nos dizendo: busquem o Senhor em todas as áreas de sua vida e agradeçam-lhe antecipadamente por ouvi-los. A ênfase de Paulo é clara: ore sempre em primeiro lugar. Não é para orarmos só em última instância. Primeiro, ir atrás dos amigos, depois do pastor ou do conselheiro, para acabar finalmente de joelhos. Não, Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Devemos primeiramente ir até o Senhor antes de qualquer outro. É de partir o coração ler as cartas enviadas para o nosso ministério de multidões de cristãos arrasados. Famílias estão se esfacelando, casais se divorciando, pessoas que por anos andaram em fidelidade a Cristo estão vivendo em temor e em derrota. Cada uma dessas pessoas tem sido derrotada por algo: pecado, depressão, mundanismo e cobiça. E ano após ano, parece que os seus problemas vêm piorando. No entanto, o que mais me choca em suas cartas é que poucos destes cristãos chegam a mencionar a oração. Eles utilizam fitas gravadas, livros, conselheiros, programas de ajuda pelo telefone, todos os tipos de terapia, mas raramente a oração. Vivem todos os dias preocupados, amedrontados, com uma nuvem sobre suas cabeças, porque não possuem uma resposta para os problemas. Por que é tão difícil para os cristãos, durante as crises, buscar a Deus em favor de necessidades desesperadoras? Afinal de contas, a Bíblia sustenta um longo testemunho de que Deus ouve os clamores dos seus filhos e os responde com terno amor. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Verso 17. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14, 15. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, 16. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. A oração dos restos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. O Senhor atende a oração dos justos. Verso 29. Atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Salmo 102, 17. Ouça, a grande vanglória de Davi: no dia em que eu clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. Salmo 138, 3. Davi dizia: fiz prova de ti, Deus, em todas as minhas lutas. Não busquei a mais ninguém, procurei unicamente a ti e me ouvistes. Respondestes e deste-me força para a batalha que eu enfrentava. Clamastes na angústia e te livrei, te respondi. Salmo 81, 7. Essas promessas e estes testemunhos constituem uma prova esmagadora do cuidado de Deus. E são tão variadas, profundas e numerosas que não entendo como qualquer cristão poderia não alcançá-las. Mesmo assim, quando se trata de oração, a Bíblia fornece-nos mais do que promessas. Ela também nos previne quanto aos perigos de se negligenciar a oração. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, 3. Em grego, a palavra negligenciarmos aqui significa não nos interessarmos, não levarmos a sério. O contexto desse versículo é uma discussão das coisas relacionadas à nossa salvação e a oração, obviamente uma delas. Deus está nos perguntando: como você espera escapar da ruína e da devastação nos tempos tenebrosos que se aproximam se não aprendeu a manter comunhão comigo em oração? Como você conhecerá e reconhecerá minha voz naquele dia se não aprendeu a ouvi-la em seu quarto em secreto?
creio que Deus está profundamente ferido pela negligência da oração por parte de seu povo em nossos dias. Jeremias escreve: acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Jeremias 2:32. Eis a minha grande pergunta que simplesmente não consigo entender. Como pode o próprio povo de Deus, que está sob ataque constante do inferno, enfrentando problemas e tentações de todos os lados, passar semanas e semanas sem jamais buscá-lo? E como podem professar que o amam e creem em suas promessas e, contudo, jamais se achegar ao seu coração? O escritor de Hebreus conclama a aproximarmos-nos de Deus. Hebreus 10 contém uma promessa incrível. Diz que a porta de Deus está sempre aberta para nós, concedendo-nos acesso total ao Pai. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Alguns versículos adiante, somos avisados de que o dia do Senhor se aproxima rapidamente. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Verso 25. Deus está dizendo, agora mesmo, ao se aproximar o tempo da volta de Cristo, você necessita buscar a minha face. Chegou a hora de você se dirigir ao seu quarto em secreto e me conhecer. Creio que já estamos vendo os sinais que provam que estamos próximos a uma fusão do sistema financeiro. A violência e a imoralidade crescem. A nossa sociedade está presa ao prazer. Falsos profetas, anjos de luz, já enganaram a muitos com suas doutrinas dos demônios, e a qualquer hora poderemos ver a hora da tribulação que levará o coração dos homens a fraquejar devido ao medo. No entanto, antes de tudo isso acontecer, o escritor aos Hebreus diz: não permitam que a verdade venha a escapulir de vocês. Mantenham-se acordados e alertas. Vocês possuem uma porta aberta para a presença santa de Deus. Então, dirijam-se a Ele com plena certeza de fé, tornando conhecidas as suas petições. O sangue de Cristo já lhes abriu o caminho e nada se coloca entre vocês e o Pai. Vocês têm todo o direito de entrar no Santo dos Santos para receber todo o socorro de que necessitam. Quando não valorizamos o sacrifício de Jesus, que Ele aceitou para que tivéssemos acesso ao Pai para todas as nossas necessidades, nós desprezamos a graça de Deus, provocando sua ira. Mesmo assim, com todas essas advertências poderosas quanto aos riscos de se negligenciar a oração, os cristãos ainda acham difícil orar. Por quê? Creio que há 4 razões para isto. Número 1. Alguns cristãos não oram porque têm um amor morno pelo Senhor. Ao usar a palavra morno para descrever o amor de alguém por Jesus, não quero dizer que ele seja frio em relação ao Senhor. Em vez disto, quero significar que o seu amor é barato, não caro. Dou-lhe um exemplo. Ao se dirigir à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, ele primeiro os elogia por tudo o que fizeram. Ele reconhece que trabalharam arduamente na fé, que detestaram o pecado e as concessões, recusando-se a aceitar as falsas doutrinas, jamais esmorecendo ou desistindo quando perseguidos, sempre defendendo o Evangelho, mas Cristo diz ter algo contra eles. Abandonaram o seu fervente e caro amor por eles. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. De alguma maneira, no meio de todas as suas obras, eles deixaram o seu caminhar amoroso, disciplinado com o Senhor. E agora, ele diz: vocês deixaram o seu primeiro amor, abandonaram a cara da disciplina, de vir à minha presença, de manter comunhão comigo.
Abandonaram a cara disciplina de vir à minha presença, de manter comunhão comigo. Note, por favor, Jesus está falando aqui de crentes que começaram com um amor fulgurante por Ele. Ele não está se dirigindo a cristãos mortos, frios, formais, que nunca o amaram acima de tudo. Pelo contrário, está dizendo, é possível que uma pessoa que já teve um coração amoroso por mim, permita que o seu zelo se torne morno. O servo devotado, que anteriormente corria todos os dias em busca de mim em seu quarto em secreto, agora raramente chega a orar. Pense o quanto isto deve insultar a Cristo, que é o nosso noivo. Que tipo de casamento pode existir quando marido e mulher não possuem um período privativo de intimidade? É bem a respeito disso que Jesus está falando aqui. Ele deseja momentos com você só para Ele, para desfrutar de intimidade. Você pode dizer que o ama, mas se jamais aparece para estar com Ele, prova que não o ama em absoluto. Esse tipo de comportamento jamais daria certo com um outro noivo. Se você dissesse à sua namorada que a amava, mas a visse só uma vez por semana, só o suficiente para dizer olá meu bem, eu te amo agora, tchau. Ela não iria tolerar, porque deveria Jesus, que se deu por inteiro, deu a própria vida por você tolerar? Não importa a altura com que você louva o Senhor na igreja, o quanto você diz que o ama, o quanto de lágrimas você derrama. Você pode contribuir com generosidade, amar os outros, detestar o pecado, repreender os culpados, mas se o seu coração não está sendo permanentemente atraído para a presença de Cristo, você simplesmente não o ama. Você está orando por orar, negligenciando a oração e de acordo com as próprias palavras de Jesus. Isto é uma prova de que perdeu o seu amor por Ele. Todas as nossas obras são em vão, a menos que voltemos ao nosso amor flamejante por Jesus. Temos de nos conscientizar. Amar a Jesus não se trata de realizar coisas, envolve a disciplina diária de se manter um relacionamento. E isto vai custar algo de mim. Número 2. Alguns cristãos não oram porque perverteram as suas prioridades. Prioridade é a importância que se deposita em algo, e os cristãos que negligenciam a oração perverteram suas prioridades. Muitos cristãos garantem que oram se e quando têm tempo, porém a cada semana buscar a Cristo torna-se menos importante para eles do que lavar o carro, limpar a casa, visitar os amigos, comer fora, fazer compras, assistir aos esportes. Simplesmente não criam tempo para orar. Contudo, as pessoas não eram diferentes nos tempos de Noé e Ló. Suas grandes prioridades eram comer e beber, comprar, vender, casar e cuidar da família. Não tinham tempo para ouvir as mensagens da condenação de Deus que chegavam. E assim, ninguém estava preparado quando o julgamento caiu sobre eles. Evidentemente, nada mudou com os séculos. Para a maioria dos americanos, Deus permanece no fundo da lista de prioridades. E no alto estão a sua renda, segurança, o prazer, a família. É claro, para muitos americanos, Deus nem participa da lista. Mas isto não magoa Deus tanto quanto a valorização que Ele recebe de seus próprios filhos. Hoje, milhares de cristãos atravessam o país para receber oração de algum ministro, profeta ou evangelista. Estes crentes desejam sentir o toque de Deus e uma experiência exática e uma experiência estática da sua presença. Mas, mesmo que consigam o que buscam, a experiência só dura um tempo curto. Ironicamente, todo o tempo que estão viajando e buscando o toque de Deus, eles não gastam 5 minutos de oração. Amado, o Senhor não deseja suas obras. Aqueles insignificantes pedacinhos de tempo, quando você só tem um instante para mandar ao céu um breve pedido de oração. Isto não é sacrifício de oração, é uma oferenda capenga e ela polui o altar dele. O profeta Malaquias descreve: quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador acaso, terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:8. Malaquias aqui está dizendo:
vocês estão trazendo qualquer animal velho da criação para sacrificar na presença de Deus. Porém, essas oferendas são desleixadas, descorteses, de segunda mão. Experimentem dar esse tipo de oferta para o seu governador. Ele os alcançará ele os lançará fora de sua presença. Deus esperava que o seu povo percorresse o seu rebanho cuidadosamente, examinando um por um dos animais para escolher o mais perfeito dentre eles, para sacrificar-lhe. E hoje, igualmente, Deus espera o mesmo de nós. Ele deseja o nosso tempo de qualidade, o tempo sem pressa ou correria, e devemos fazer desse tempo uma prioridade. Uma vez, encontrei-me com um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Este homem era um dos ministros mais ocupados que já vi. Ele me disse sem se desculpar: não tenho tempo para orar. Porém, o que ele realmente queria dizer era: não dou nenhuma prioridade para a oração. Ao visitar a sua igreja, não discerni nenhum movimento do Espírito de Deus na congregação. Em verdade, era uma das igrejas mais mortas em que já preguei. Mais ainda, como poderia haver alguma vida se os pastores não oravam? O fato é o seguinte: nenhum cristão vai separar tempo para oração, a menos que ela se torne a sua primeira prioridade na vida, acima de tudo, mas acima da família, da carreira, do lazer, de tudo, de outro modo, e o seu sacrifício estará pervertido. Vou repetir essa parte. Nenhum cristão vai separar tempo para a oração, a menos que ela se torne a sua primeira prioridade da vida, acima de tudo mais, acima da família, da carreira, do lazer, de tudo. De outro modo, o seu sacrifício estará pervertido. Aleluia. Número 3. Alguns cristãos não oram porque aprenderam a viver sem oração. Muitos cristãos acham que a única coisa que se requer deles é que vão à igreja, adorem, ouçam a pregação, resistam ao pecado, façam o melhor possível e tudo estará bem com eles. Este é o sacrifício que trazem para Deus e acham que Ele se agrada disto. Tenho gasto tempo junto ao leito de cristãos moribundos que eram fiéis frequentadores da igreja por mais de 50 anos. Eram pessoas que nunca faltaram a uma reunião. Eram pessoas boas, de famílias, e podiam discorrer a respeito de qualquer assunto espiritual, mas não tinham nenhum tipo de vida de oração. Gastavam horas com suas famílias ou sentados em frente à TV, ou trabalhando em seus hobbies, mas não dispunham de tempo para estar a sós com Cristo. Isto pode lhe soar áspero, mas creio que estas pessoas foram para a eternidade sem conhecer o seu Senhor. Deus nunca se aproximou deles, porque eles nunca chegaram perto dele. Temo por todo cristão que aprendeu a viver confortavelmente sem vida diária de oração, que nunca teve uma comunhão crescente com o Senhor. Este tipo de pessoa acaba estranha para ele e estará entre aqueles que Cristo repreenderá no dia do juízo. Sim, você realizou muitas obras, curou pessoas e realizou milagres, trouxe muitos para o reino, mas nunca o conheci. Afaste-se de mim, estranho. Como escaparemos da ira e do desprazer de Deus se negligenciarmos o seu grande dom da salvação? Como enfrentá-lo no dia do julgamento, quando os livros serão abertos para revelar que não gastamos nenhum tempo com ele? Podemos responder: Senhor, compreendo que arranjei muito pouco tempo para ti. Gastei-o todo para mim mesmo, para minha família, minha carreira. Mas agora estou disposto a gastar minha eternidade para te conhecer. Você acha que ele aceitará isso? Não, nunca. O fato é que se pode passar uma vida toda sem oração. Em verdade, se de alguns pastores e evangelistas de sucesso que aprenderam a ministrar totalmente, sei de alguns pastores e evangelistas, entre aspas, de sucesso, que aprenderam a ministrar totalmente sem oração. Podem trazer entretenimento, contar grandes histórias e fazer rir, mas não conseguem trazer convicção a alguém ou transformação, ou levá-lo a buscar a face de Deus. Depois de um certo tempo, estes homens chegam a um profundo desespero. Por quê?
eles tornam-se mais e mais dependentes do braço da carne em vez do Senhor, e as suas vidas tornam-se cheias de confusão de todos os lados. Pregadores sem oração constituem pregadores sem poder. Igualmente, cristãos sem oração são ocos na fé, alvos fáceis para os falsos mestres, rapidamente desviáveis do evangelho verdadeiro. Tais cristãos estão sempre aprendendo, mas nunca alcançando maturidade. Número 4. Alguns cristãos não oram porque não creem que Deus ouça suas preces. Com o tempo, muitos crentes tornam-se desencorajados devido a preces não respondidas e, finalmente, simplesmente desistem. Pensam, talvez tenha falta de fé. O que eu sei é que, para mim, a oração não funciona. E por que eu haveria de orar se não funciona? Os israelitas no tempo de Isaías tinham a mesma atitude. Isaías escreveu: me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça, perguntam-me, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Isaías 58, 2 e 3. Essas pessoas estavam acusando Deus de abandono dos filhos. Estavam dizendo: amo a Deus, pratico o que é reto e evito o pecado. E até há pouco tempo era fiel em buscá-lo em oração. Mas sabe o que aconteceu? Ele nunca me respondeu. Então por que eu deveria continuar a afligir a minha alma diante dele? Ele nunca tomou conhecimento dos meus pedidos. Muitas cristãs solteiras tendem a pensar assim. Elas dizem: durante anos busquei o Senhor em sinceridade, pedindo-lhe que ele trouxesse para a minha vida um homem de Deus. Já orei por mais de uma década, mas não aconteceu nada. Então elas próprias tentam fazer com que um casamento aconteça. E o desastre segue-se. Recentemente, um pastor escreveu uma carta alarmante. Irmão Wilkerson, na semana passada fechei as portas da igreja que pastoreei por vários anos. Simplesmente debandei a congregação e abandonei o púlpito. Durante anos oramos por um reavivamento, mas isto nunca aconteceu. Oramos por um edifício, mas isso nunca se concretizou. Com os anos, fomos diminuindo para 30 pessoas. Simplesmente não estava adiantando e agora estou saindo em busca de outro emprego. Apiedo-me por este homem abatido. Contudo, eu concordo, ele precisa de um outro emprego, porque, para começo de conversa, ele provavelmente não foi chamado para ministrar. Entenda, o nosso chamado não é para ver acontecer um reavivamento, ou para construir um prédio para a igreja, ou para ter um número respeitável na congregação. Não. O nosso chamado era para ministrar fielmente em favor do Senhor, e isto inclui a nossa vida de oração. Tiago escreve que Deus não responde às orações daqueles que pedem coisas para simplesmente satisfazerem a si próprios. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Em outras palavras, você não está pedindo a vontade de Deus, você não está pronto para submeter-se a tudo que Ele desejar. Em vez disso, você está tentando ditar-lhes as coisas que satisfarão o seu próprio coração. Não se engane, o nosso Deus é totalmente fiel. Paulo escreve: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3:4. Ele está dizendo, em essência, não importa se você escuta 1 milhão de vozes clamando, a oração não adianta, Deus não me ouve. Que todo homem seja chamado de mentiroso, a palavra de Deus se mantém, e Ele é fiel em nosso ouvir. Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21:22. Em poucas palavras, Cristo está dizendo: se você crer verdadeiramente, estará desejoso de esperar e aguardar uma resposta do seu Pai Celestial. E não vai importar quanto tempo vai levar. Você se agarrará à fé, crendo que Ele responderá. Se Deus está atrasando uma oração sua em particular, pode ter certeza de que Ele está testando a sua fé. Ele deseja que você creia nele quando Ele aparentar estar em silêncio, e testa-o para ver se você diz: eu desisto. Ele não responde. No final das contas, Ele deseja que a sua fé se desenvolva tão pura como o ouro, de maneira que você estará equipado para receber muitas respostas.
suas e para os outros. Uma vez li a história de uma santa de Deus, uma irmã idosa muito querida que havia andado próxima a Jesus por muitos anos. A sua vida de oração era tão intensa que as pessoas de todos os lugares pediam que ela orasse por elas. Um dia, uma amiga lhe escreveu solicitando uma oração e a mulher concordou. Algumas semanas mais tarde, esta mulher piedosa recebeu outra carta desta mesma amiga, dizendo: "Obrigada por ter orado, eu fui curada." Mas a senhora piedosa convenceu-se de que havia esquecido de orar. Ela alegrou-se de que a sua amiga havia sido curada, mas mesmo assim ficou pensando: Senhor, ela disse que a sua fé era débil, porque o Senhor a curou, se eu me esqueci de orar? Deus lhe respondeu: eu a curei porque você me conhece. Você aproximou-se tanto de mim que cumpri o desejo específico que você tinha pela sua amiga, mesmo sem a sua oração. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Salmo 31, 19. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34, 10. Vá ao seu lugar secreto com regularidade e busque-o de todo o seu coração. Eis a resposta que você deve dar para restaurar um casamento, a favor de membros da família não salvos, para toda a eternidade de sua vida. As respostas dele podem não vir da noite para o dia. Contudo, Deus fará a obra no tempo dele e da maneira dele. A parte que cabe a você é confiar que ele é fiel em responder, porque você é seu filho amado. Próximo capítulo: o poder da presença.